Oi, meus amores, e aí, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai voltar no tempo e aprender sobre um pouco mais sobre a questão da arte gótica, que é uma arte bastante interessante. Então vamos lá, um pouquinho ao passado e conhecer essa arte. Falar da arte gótica é bem interessante, como falar de todos os demais estilos artísticos. Sempre é bom aprendermos sobre cada estilo. E a arte gótica ela se desenvolveu primeiramente na França e formou-se em meados do século XII. Daí ela progrediu durante muito tempo, que foi até o final do século XIV, quando já havia se espalhado por toda a Europa. E ela continuou até o finalzinho do século XV, quando progrediu para a arte renascentista, que foi o nosso assunto da aula passada. Então, mais um que é a arte gótica? O termo gótico, ele foi originalmente criado para menosprezar a arte que não seguiu os padrões artísticos da Grécia e da Roma medieval. Entretanto, a palavra gótico, que provém de bárbaro, portanto, atrasado segundo a mentalidade medieval. Logo ganhou outra conotação quando passou a ser associada às cidades mais modernas da Europa, com suas catedrais monumentais. Segundo os estudiosos do assunto, o advento do estilo gótico representa o ápice da conquista da cristandade unificada. Em outras palavras, a arte gótica representa uma síntese bem-sucedida entre religião, filosofia e artes. A arte gótica ela tem algumas características bem definidas que realmente são peculiares apenas do seu estilo. Uma é, embora cada forma de manifestação da arte gótica tenha as suas peculiaridades, algumas características são comuns a todas elas. Por exemplo, a naturalidade, o simbolismo, a religiosidade, o dinamismo, elevações verticais, iluminação natural e ditatismo. A arte gótica na arquitetura, porque ela não se prendeu apenas às artes, mas também ela se levou à questão da arquitetura e também da escultura. Na arquitetura, os arquitetos góticos possuíam o desejo de ver seus edifícios bem próximos ao céu, e assim o fizeram com grande magnitude. Desse modo, a verticalização das construções era fundamental e seus objetos de trabalho eram sobre as catedrais católicas. As paredes das catedrais possuíam paredes grossas, colunas e pilares para sustentar as grandes abóbadas, que eram estruturas internas e curvadas, que projetavam. Essas construções contavam também os arcobatas, importante inovação técnica que permitia aumentar a exposição à luz internamente. Na parte externa, as paredes possuíam arcos e quase sempre gárgulas, que são esculturas peculiares responsáveis pelo escoamento da água. Então aí está a questão de usar os gárgulas, que muitas das vezes a gente via em filmes, né, e seriados, não sabia, pensava que era apenas um objeto para enfeitar. Tá aí a questão da utilidade de um gárgula numa construção gótica. Bom, na catedral gótica, o interior foi elevado de tal maneira que os olhos do espectador olham primeiro para o topo da catedral, deixando claro o pensamento dos arquitetos sobre o simbolismo da esperança cristã de deixar o mundo material para o mundo espiritual. Essa experiência transcende da arquitetura e foi reforçada, sobretudo pelos ricos vitrais tão particulares da arte gótica.
Com efeito, os vitrais, muitas vezes adornados com figuras religiosas, eram centrais para a percepção da catedral como um símbolo da fé cristã. Uma das catedrais góticas mais famosas do mundo é a Catedral de Notre-Dame, construída entre os séculos 12 e 13 em Paris. Aquela famosa catedral do filme O Corcunda de Notre-Dame. Bom, já na pintura, se afastou da arte bizantina em direção ao naturalismo maior, tomando a forma de um estilo mais suave e realista, cujas características gerais perduraram até meados do século XIII. É importante lembrar que essas pinturas e ilustrações serviam tanto para se contemplar quanto para educar a sociedade medieval, vista que uma vez essa sociedade não era alfabetizada. Então, ilustrações, pinturas e vitrais eram ótimos meios para se catequizar o povo. Exemplos da arte gótica na pintura podem ser encontrados até hoje na França, Inglaterra, Alemanha e principalmente na Itália. A arte gótica na escultura, ela surgiu acompanhando as construções das primeiras catedrais góticas no século XII na França. Podemos considerar como uma das principais características da escultura gótica, se não sua principal, destacamento das paredes das catedrais, fazendo dessas manifestações figuras tridimensionais. Dessa maneira, as esculturas góticas parecem estar se movimentando em direção ao observador, em vez de serem atraídos para o fundo. Ainda nas esculturas góticas, o aspecto naturalista que se faz presente nas dobras que caem verticalmente, dando a sensação de fluidez às obras. De todos os artistas do estilo gótico, eu separei aqui o Giotto, porque eu acho bem interessante a questão como ele produzia as suas obras. Então vamos conhecer um pouquinho desse famoso artista. Mais conhecido como Giotto, foi pintor, escultor italiano. Giotto di Bondone. Ele foi discípulo de Cini di Beppo, conhecido como Cimabue. Devido ao alto grau de elevação do seu trabalho, ele é considerado o instrutor, o introdutor da perspectiva na pintura da época. Giotto é considerado por Giovanni Boccaccio o precursor da pintura renascentista, considerando o elo entre o Renascimento, a pintura medieval e a bizantina. A característica principal do seu trabalho é a identificação da figura dos santos como seres humanos de aparência comum. Esses santos humanizados eram os mais importantes das cenas que pintavam, porque ocupavam sempre a posição de destaque na pintura. Assim, a pintura de Giotto vem ao encontro de uma visão humanista do mundo, que foi cada vez mais se firmando até o Renascimento. Giotto é a forma diminutiva de Ambragiotto ou Angiolo. Não se sabe ao certo quando adotou a linguagem visual dos escultores, procurando obter volume e altura realista nas figuras em suas obras. Comparando suas obras com as do seu mestre, elas são muito mais naturalistas, sendo Giotto o pioneiro na introdução do espaço tridimensional na pintura europeia. Em seus trabalhos pela Península Itálica, o Papa Bento XI quis empregar Giotto, que passaria 10 anos em Roma. Giotto morreu quando pintava o Juízo Final na Capela de Baghello, em Florença. Durante uma escavação da igreja de Santo Reparato, em Florença, foram descobertos ossos na mesma área que Vasari tinha relatado como túmulo de Giotto, e um exame forense parece ter confirmado que a ossada era mesmo de Giotto. Os ossos eram de um homem baixo que teria sofrido algum tipo de nanismo. Isso apoia uma tradição basicamente da Basílica da Santa Cruz, de que um anão que aparece em um dos afrescos seria um autorretrato de Giotto.
De acordo com o historiador Giorgio Vasari, Giotto teria começado a desenhar aos 12 anos, quando era pastor de ovelhas, fazendo o desenho de uma ovelha usando carvão em uma pedra. E ao ver aquela cena, ele ficou muito admirado pela forma como o jovem Giotto desenhava. Então ele quis ser professor de Giotto. Então, Giotto casou-se aos 20 anos, a fama se espalhou e foi chamado para trabalhar em Padua Rimini. O primeiro trabalho importante de Giotto teria sido a série de afrescos que contam a vida de São Francisco de Assis, que está no teto da capela no teto da Basílica de Assis em Roma. A cena do Monte Cristo, da morte de Cristo, foi admirado por muitos artistas renascentistas pela força dramática da cena. Em seu trabalho, Michelangelo estudou a obra de Giotto para se inspirar para fazer os afrescos da Capela Sistina. Ele foi amigo de Dante Alighieri, foi incluído na obra A Divina Comédia, citado no Purgatório como o aluno que superou o seu grande mestre Cimabue. Giotto morreu em 8 de janeiro de 1337, depois de uma breve viagem a Milão com 70 anos de idade, e foi enterrado às peças da Comuna, uma honra sem precedentes para um pintor. Então, sua reputação se mantinha viva mais de um século depois, quando um decreto público determinou a construção de uma grande sepultura em memorial do pintor. E na sepultura estava escrito a seguinte, proclamava orgulhosamente: sou o homem que deu a vida à pintura. Tudo que possa ser encontrado na natureza poderá ser visto em minha obra. Assina Giotto. Bom, a história diz que Giotto casou-se, teve 8 filhos e os seus filhos assumiram os seus trabalhos, né? Assumiram logo após de Giotto, eles se responsabilizaram em manter viva a memória do seu pai. Bom, então essa foi a nossa aula sobre arte gótica e, consequentemente, conhecendo um pouquinho sobre esse grande pintor chamado Giotto. Lembrando também que nas suas obras ele mantinha a deformação, porque isso trazia na questão dos santos, ele humanizava. Por exemplo, se ele pintava Jesus, geralmente ele pintava com os olhos grandes ou as mãos estendidas, no sentido de dizer que ele pode ver tudo, né? E no sentido das mãos grandes, que ele pode abençoar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.